João, capítulo de número 6, versos de 60 a 69. Leiamos todos a uma só voz. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Podeis assentar, queridos? Quem pode ouvir o sermão do Senhor? Quem pode ouvir a prédica do Senhor? Quem pode ouvir a homilia do Senhor? Quem pode ouvir o Senhor Jesus? A palavra do Senhor nos diz que os discípulos, depois que Jesus conversa, tem um entrevério com alguns fariseus, eles dizem entre si: olha, assim não dá, agora extrapolou. Agora extrapolou. Tem uma expressão, né, que tem sido muito usada hoje, né? A corda arrebentou. Agora não dá mais. Depois do que Jesus falou para os fariseus, esquece, amigo. Agora não tem condições. Entornou o caldo, a casa caiu. E o que foi que Jesus falou para os fariseus? Vocês estão lembrados? O que mexeu tanto com os fariseus? Vocês se lembram? Que ele é o pão vivo que desce do céu. Essa expressão, para os fariseus, aquilo ali arrebentou a corda. Mas por que essa expressão mexeu tanto com os fariseus? É um indivíduo, para os fariseus, é um indivíduo maluco, né? Se acha Deus, que ele diz que ele é pão. Você se escandaliza se alguém disser para você que é Deus e que é pão? Você se escandalizaria? Não, né, gente? Pelo contrário, você, parabéns, licença que eu tenho que trabalhar, tenho filho para buscar na escola, tem mais o que fazer. Mas por que esse discurso, essa expressão, ser o pão vivo que desce dos céus, mexeu com os fariseus? Ora, essa expressão mexe com os fariseus porque a referência do pão em Amós 8, 11, Isaías 55, de 1 a 11, Provérbios 9, de 1 a 6, Deuteronômio 8 a 3, pão normalmente é associado com a palavra. Quando Jesus diz para o fariseu que ele é o pão vivo que desce dos céus, o que ele está dizendo na verdade? Eu sou o comunicador oficial de Deus na terra. Ora, se um indivíduo é o comunicador oficial de Deus na terra,
que resta ao fariseu? Que resta ao saduceu? Que resta? A palavra do Senhor nos diz as consequências de um discurso duro, de uma palavra dura, dessa expressão que Jesus usou, que os fariseus ficaram tão agitados. E nós vamos ver no texto o que causou neles e vamos fazer as inferências para o nosso cotidiano. E eu gostaria que nessa hora você se colocasse no lugar de Jesus. Jesus diz que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, não é verdade? Então se coloca no momento como um bom pastor. Você é pastor, você é pastora. Tá bom assim? Vamos lá? Primeira coisa, quando você fala algo que não agrada, ainda que seja verdade, quando você fala algo que não agrada, a palavra do Senhor diz que isso traz, no verso de número 61, murmuração. Já teve essa sensação de você falar alguma coisa e ficar com aquele sexto sentido assim, isso aí vai ser assunto quando eu for embora. Murmuração. Se coloque no lugar de Jesus. Tudo que você fala às pessoas gera nelas murmuração. O que é murmuração? Murmuração é a capacidade de não apenas replicar o que foi dito, mas relatar o incômodo do que foi dito. Porque se houvesse apenas a comunicação do dito, é normal. Mas o incômodo do que foi dito, você já esteve com pessoas que elas falam do que sentiram em relação ao assunto, mas só não falam do assunto? O neném nasceu. Nasceu. Eu me senti muito triste porque infelizmente a ambulância não chegava. Você quer saber o seguinte, o neném está bem, a mãe está bem? E aí a ambulância não chegava, infelizmente eu acompanhando aquela situação, eu me vi naquela hora no lugar daquela mãe, mas o neném está vivo, a mãe está bem. Essa informação não chega. O que chega é o sentimento da pessoa que presenciou. Murmuração é isso. Murmuração é a capacidade de denegrir um fato ocorrido com as suas impressões em relação ao adulto. Vocês sabem quais são as maiores consequências da murmuração na vida de um crente? São os filhos fora da igreja. Porque é o seguinte, você é um pastor, tá? Você veio aqui, você está na sua igreja, você é o bom pastor que dá a vida pela sua ovelha. Você trouxe uma mensagem. Ela é sua. Ela é sua. Ela veio da palavra, não é isso? Perfeito. Só que você, ao trazer essa palavra, ato contínuo, dá 1 hora, 2, naquela hora do almoço ou o cafezinho da tarde, a palavra não é o tema é você. A forma como você falou, o jeito como você apresentou a mensagem, os exemplos que você deu, se estava de toga, se estava de gravata, se o clima estava gelado, se tinha ar-condicionado. Resultado, enquanto esse é o tema, seus filhos, o que eles estão fazendo? Ouvindo. E quem está certo? Você que é o pastor ou os seus pais que estão conversando na mesa? Quem está certo? Não é o pai? Não é a mãe? Ok. Aí os filhos crescem e quando chegam naquela adolescência, que é a idade não apenas de uma rebeldia sem causa, mas da constatação que o que foi dito nem sempre é o que é praticado em relação ao núcleo familiar. As histórias das origens começam a fazer mais sentido. Os encontros de datas começam a ganhar significado. E, naturalmente, os filhos começam a contestar as informações que receberam com o cotidiano. Eles chegam à conclusão que, muitas vezes, a vida dos pais é uma hipocrisia. Meu pai me ensinou isso.
Mas agora, quando adulto, eu percebo que não é isso que ele faz. Minha mãe me ensinou aquilo. Mas agora, quando adulto, eu percebo que não é isso que minha mãe faz. E o que os filhos fazem? Eles querem sumir, eles querem eximir, eles querem sair da nossa sombra porque acham que muitas vezes a vida dos pais é uma hipocrisia. Ora, e a igreja? O que ela se torna? O antro dos hipócritas. Se meu pai cantava, louvava a Deus, mas aqui em casa fala palavrão, ele dizia que a mesma boca que adora ao Senhor, ela deve ser usada para a glória de Deus. Mas em casa ele fala palavrão, no trânsito ele fala palavrão, no trabalho ele fala palavrão. Hipócrita. Eu sempre olhei tio fulano ou tia fulana como referência de bênção. Mas agora que eu cresci, me chegaram informações que, meu amigo, peraí, aquilo ali é o antro da hipocrisia. Resultado? Quantos filhos de crentes existem nas igrejas históricas hoje? Quantos? E o que é dolorido, e aí no caso para nós como igreja presbiteriana, que nós gostamos de guardar a nossa história, é o profundo desprezo para com a história da família e para com a história da igreja. Lá em Paulo Afonso, nós fizemos um marco presbiteriano. Vocês se lembram naquela época que era muito comum ter um marco presbiteriano na frente de uma igreja? Era tipo um totem grande, que tinha o símbolo da denominação, o nome da igreja, os horários. Nós não temos aqui porque a gente coloca na própria parede, nossa parede de pedra aqui. Temos até que colocar novamente, já que parou de chover. E esse totem era uma coisa que era bonita na época, isso era a nossa identidade. São Cristóvão eu lembro que tinha, Gávea eu lembro que tinha, a igreja do Rio tinha, numa ilhazinha que ficava em frente à igreja, acho que tiraram aquilo ali. Várias igrejas tinham esse totem. Nós fizemos um totem daquele lá em Paulo Afonso. E aí nesse totem nós colocamos o nome do conselho à época. Conselho da igreja, reverendo Anderson, presbítero Elias, presbítero Joabson, presbítero Luciano. Em 2018 eu fui lá, ainda estava lá. E eu falei com a minha filha, está vendo essa plaquinha aqui? Ela pertence a quem? Ela falou, a igreja. Isso. Quem é responsável por cuidar dela? A igreja. Não, você. Porque é o nome do teu pai que está ali. Isso foi um carinho que a igreja teve com seu pai. Você, como filha, você tem a obrigação de cuidar daquilo. Mas você olha para as nossas igrejas hoje, nossas igrejas são laureadas de homenagens a pessoas que nos foram caras e benquistas. E os filhos, meu amigo, eles não estão nem aí. Nem aí. Uma porta que leva o nome de alguém, ela apodrece, ela cai, você troca por compensado. Nem aí. E é curioso que as gerações cujos filhos não permanecem nos caminhos da fé e conservando os laços históricos, são as gerações que cobram dos novos membros uma fidelidade maior do que eles próprios podem ter. Eles têm que honrar o legado de igrejas, mas eles têm uma ligação com a igreja de 5, 10, 15 anos. Vou dar um exemplo. De 1967 até hoje, são quantos anos? 54 anos. Quantos jovens da mocidade de 60 e 70 hoje têm 50 e 60? Cadê eles? Onde estão os netos? Onde estão os bisnetos? Há vários motivos. Trabalho fora, viagem, mudou de religião, mas uma parcela se deve ao afastamento
deve-se o afastamento de uma parcela à murmuração. A constatação de que o que é dito não bate com o que é ouvido. Se você tem dúvidas, vamos lá. O pastor que te batizou, ele está onde? O pastor, pois não? O pastor que batizou seus filhos, ele está onde? O pastor que batizou seus netos, ele está onde? Quer ver uma coisa que é a hipocrisia da igreja? Nós dizemos que o objetivo do ser humano, o fim principal do homem, é glorificar e adorar a quem? Qual o fim principal da igreja? Qual o fim principal da igreja? Pregar o evangelho. É a missão. A missão é o objetivo da igreja. Por que a igreja sustenta um pastor? Porque ele é bonito? Porque ele tem cabelos encaracolados como os anjos do céu? Porque o pastor, ele é o pregador da igreja. Por que a igreja auxilia missionários? Porque os missionários são pregadores do reino. Mas quando surge uma crise, muitas igrejas, o que elas fazem? Quanto é que a igreja está auxiliando missionários, hein? Corta aí, porque a gente não vai ter recursos. Verdade ou mentira? Eis a hipocrisia da igreja. E aí nós queremos que nossos filhos, ouvindo esse discurso, do que é pregado no púlpito e do que é falado no almoço e na janta, com 17, 18 anos, eles fiquem na igreja. É a faculdade que afasta os filhos da igreja? É? É hipocrisia no lar, amigo. É hipocrisia no lar. A palavra do Senhor diz que um discurso duro, ele traz murmuração. A palavra diz que o discurso duro que Jesus disse, e vocês são pastores como eu nesta manhã, ele traz também escândalo. Verso de número 61. Escândalo é contrariedade. Escândalo é revolta. Uma palavra dura que Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, ela trouxe para os discípulos uma revolta. E qual é a origem dessa revolta? Porque só você é o pão vivo que desce dos céus. Quem te deu esta autoridade? Palavras duras trazem revoltas, trazem contrariedade. Palavras duras também no discurso de Jesus trouxeram a sensação de abandono. Isaías 55, 13, Salmo 44, 19. Abandono significa voltar atrás. É triste, mas tem tantos filhos de crentes, de igrejas históricas, que hoje, não é que eles sejam ateus, mas eles voltaram atrás de tudo. Tem muito filho de crente de igreja histórica que hoje só não é satanista porque não sabe que aquilo que ele pratica já é o satanismo. Conversando uma vez com um pastor querido, ele me disse que queria agendar um reencontrão da galera que foi da igreja dele. Queria reagendar esse reencontrão. Galera de 70, 60 e 70. Todo mundo topou. E o cara, excelente. E alguém perguntou aonde? E ele disse, na igreja que todos nós frequentávamos, né? Silêncio. Dali a pouco ele provoca o assunto. Sabe aquele cara que não percebeu? Ele provoca o assunto. Gente, vamos marcar que dia lá na igreja? Silêncio. Na terceira vez que ele pergunta, vem uns 4 no privado falar com ele. Você não percebeu que ninguém quer ir lá? Cara? Percebeu que não tem clima?
Aí ele puxou o freio de mão, desligou o carro, saiu para olhar o cenário. E ele percebeu, um já estava no Seixo Noé há 20 e poucos anos, outro era budista há não sei quantos anos, outro já era espírita há mais de 15 anos, outro casou com a mulher que era não sei o quê. Escândalo, contrariedade, revolta. A palavra do Senhor ainda diz, primeira, segunda, terceira consequência, murmuração, escândalo, abandono, voltar atrás, Isaías 55, 13, Salmo 44, 19, último lugar, quando as pessoas se murmuram, se escandalizam, abandonam você pelo seu discurso duro, que é oriundo da palavra de Deus, a última reação das pessoas, verso de número 66, elas não andam mais com você. Não andam mais. Acabou. Se você já trabalhou em chefia de empresa, sabe aquele momento onde os funcionários somente te cumprimentam, dão um bom dia, eles tornam a relação contigo estritamente profissional. Mas em outros tempos você era convidado até para o batismo deles. Em outros tempos você era até convidado para ser padrinho do filho deles e você tinha que dizer que ficava lisonjeado, mas que você era colega de trabalho e talvez aquilo não ficasse bem, porque você dali a pouco podia ir para outro emprego. Mas quando o discurso não agrada, quando o ambiente é de murmuração, de escândalo e de abandono, as pessoas simplesmente não andam mais com você. Não querem mais saber de você. Fizeram isso com Jesus. Você já passou por isso? Das pessoas simplesmente sumirem da sua vista? Elas não quererem mais te visitar? Elas não conseguirem te olhar no olho? Já passou por isso? A sensação de se tornar um pária. E isso porque você está calçado aqui, tá? Você não está dando sua opinião se o Palmeiras tem mundial. Você está falando de escritura. Você, como no lugar de Jesus, sendo um pastor, o que você faria? A palavra do Senhor nos diz, e eu quero trazer uma palavra de muito carinho aos pais, conquanto todos nós sejamos pessoas de opiniões honestas, mas cuidado com o que você fala com seus filhos. Porque o que você fala para eles hoje é o que você colherá deles no futuro. E é muito triste quando você tem famílias históricas, de igrejas históricas, cujo patriarca ou a matriarca vai ganhar uma efeméride, uma congratulação, e aí fica aquele vazio, porque a igreja diz assim, cadê as pessoas? E alguns não estão, não porque moram em outro país, não puderam estar, não é isso, mas é que para elas o ambiente da igreja não diz mais nada. Cuidado. A palavra do Senhor diz para nós, João capítulo de número 6, versos de 67 até o verso 69. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? E nessa hora você vê o quanto que Deus... Não tem outra expressão, tá, gente? Vou usar uma expressão aqui, mas eu não encontro outra melhor. O quanto que Deus é um cavalheiro. Que coisa linda. O quanto que o nosso Deus é um Deus que o tempo todo Ele respeita a nossa decisão. Ele prega, Ele fala, Ele chama para si, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Começa aquele muxuxo, aquele murmurinho, começa aquela revolta. Quem que ele pensa que é? Quem que ele pensa que é? Está maluco, está doido, agora o sucesso subiu a cabeça, o poder subiu a cabeça.
E aí as pessoas dizem assim, bom, então, se a gente sair agora vai ficar chato? Tem que falar com ele que está saindo fora, é melhor deixar de vir aos poucos. Que se passar assim, né, passou um ano, a gente já vai para rol separado, aí não dá nada, né? Né? Ou fala direto, chega lá e, não gostei. Mas de qualquer maneira vão sair fora. Aí Jesus olha tudo isso, com aquela sabedoria de quem sabe que, sendo Deus, ele sabe, mas por já ter vivido 30 anos entre os homens, ele também sabe. E aí ele bate o olho e pergunta para os seus discípulos 12, gente, vocês também gostariam de se retirar? É um cavalheiro. Que amor. Nenhum de nós teria essa iniciativa, era o contrário. Saber de uma coisa? Não preciso de nenhum de vocês, porque na verdade, na hora H, o corpo que vai ficar atravessado é o meu. É isso. Quem leu Gênesis e pulou para mim, já entendeu tudo. Não preciso de vocês para nada. Na verdade, vocês só me atrasam. Porque eu tenho que curar as pessoas e ensinar vocês. Curar as pessoas e proteger as pessoas de vocês. Tem horas que vocês entendem as pessoas, tem horas que vocês querem matar essas pessoas. Me deixa sozinho, eu prefiro as pessoas. Não. Cavalheiro, Deus bondoso, olha para os discípulos e toma uma atitude que nenhum de nós tomaria. Vocês também gostariam de ir embora? Eles ficam à vontade. Em outras palavras, o que eu ouvi de meu pai eu não posso mudar. E também não posso mandar na vontade de vocês. Por que o mundo é como é, pastor? Porque Deus não gosta de mandar na nossa vontade. Porque a vontade mandada não gera amor. E o amor é a matéria-prima de Deus. Aí vem Pedro. Que se nós temos que o discurso de que Jesus é o pão da vida, é o pacto da cisão, vem Pedro e propõe o pacto da união. Você sabe, o pacto da união está aqui, ó. Pedro olha para Jesus e afirma para ele de forma categórica. Leia junto comigo. Verso de número 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, todos, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. A primeira afirmação de Pedro é que ele está conversando com quem? Com quem? Na nossa frente está o Senhor. Nós estamos diante do Senhor. É o reconhecimento claro da identidade daquele com a qual ele está conversando. O primeiro resgate que nós precisamos fazer em tempos de abandono, de murmuração, de contrariedade, de revolta ao discurso do Evangelho, no nosso século 21, nós estamos conversando com o Senhor. A oração que você faz, ela é feita a quem? Ao Senhor. Não é um Deus que você chega, vamos bater um papo aí, vamos ver qual é, que eu já estou assim, perdi a paciência, já estou querendo... Não, calma. Ele ouve. Mas lembra um pouquinho com quem que você está conversando. Você está conversando com Deus. Tem o camarão? Aí você tem que limpar o camarão, não é isso? Porque dentro do camarão ainda tem um resíduo das fezes do camarão. Aí essas fezes, se você ampliar microscópico até onde é possível, etc., e você conseguir enxergar o ápice do que é possível enxergar, da micropartícula que a compõe, não chega ainda ao que nós somos em relação a um ser que é eterno. Você quer comparar cabeça, mentalidade?
Você vai discutir mesmo com Deus. O último que discutiu com Deus foi Jó, no capítulo 38. Aí ele vai ouvindo do 38 até o 42, se eu não me engano. E as perguntas são simples. Ô Jó, onde é que a neve fica guardada no verão, Jó? Não quer bater, conversar, tete a tete? Me responde isso aí. Porque se você me responder isso, aí você vai estar numa posição de aprender. Mas sem isso também não dá nada. Ô Jó, onde é que você estava quando eu criei o mundo? E o mundo foi dividido em dias. Mas o sol mesmo eu só criei lá pelo 3º, 4º dia, Jó. E quem tinha noção de dia se não tinha sol ainda, Jó? Manda essa aí para mim que eu estou à disposição. E agora? Pedro diz, Senhor, para quem iremos? Essa é a nossa segunda pergunta da manhã. Você pode hoje de manhã estar revoltadíssimo com o seu país, pode estar revoltadíssimo com o seu prefeito, com o seu governador, com o seu subprefeito, com o seu síndico, com o guarda presente que está na sua rua. Você está revoltado com o comerciante, você está revoltado com a fé, você está revoltado com a igreja, você está chateado com o pastor, está chateado com o presbítero, está chateado com o diácono, está chateado com todo mundo. De todos esses você pode fugir. Só que o teu papo, a tua vida, o teu diálogo é com o Senhor. E diante do Senhor, para onde você vai? Você pode mudar de casa? Claro que você pode. Você pode mudar de bairro? É claro. Você pode mudar de igreja? É claro. Você pode fazer o que você achar que deve. Mas quando o seu compromisso é com o Senhor, toda essa sua revolta, você pode fugir de ambientes e de pessoas, mas você não pode fugir da presença de Deus. Senhor, para quem iremos? Eu vou trocar o Senhor por quem? Como é que eu faço essa troca aí? Você vai trocar Jesus, Deus encarnado que morreu por você, por quem? E quantos crentes têm trocado Deus por outras coisas? Troca por série, troca por filme, troca por político, troca por pessoas. Senhor, para onde ir? Senhor, tu tens as palavras da vida eterna. Olha que lindo de Pedro. Meu relacionamento é com o Pai. É impossível ir a algum lugar onde o Senhor não esteja. E as palavras que o Senhor fala para nós aqui, elas não nos modificam apenas aqui, mas elas têm validade depois que nós morrermos. Aquilo que o Senhor fala aqui vale para a eternidade. Queridos, seu relacionamento é com o Senhor. É impossível ir a algum lugar onde Deus não esteja. E aquilo que Deus fala a você, que muitas vezes causa revolta, contrariedade, murmuração, e com isso você arrebenta com a vida dos seus filhos dentro de casa, no futuro, seus netos então pagam o pato de só serem batizados e nunca mais pisarem na igreja. Ainda assim, as palavras que Deus fala, elas têm consequências na eternidade. As palavras que nós, pelo menos eu, as palavras que eu mais quero ouvir quando morrer, chegar diante do Senhor, e aí vem aquele filme onde Ele vai me perguntar, e só Ele pode ser comigo nas minhas respostas. No final de tudo, quando não sobrar nada, aquelas doces palavras: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ele ainda diz que aqueles que lá estiverem ainda receberão galardão. O que é o galardão? É um prêmio. Como é esse prêmio? É um prêmio que ele vai dar.
Mas como que é esse prêmio? A Bíblia não diz. E agora? Agora só morrendo para receber. Mas e aí, o que a gente faz? O que nós estamos fazendo agora? Respiramos, lemos as Escrituras, seguimos o Evangelho. Mas imagina você chegar na eternidade. Você lembra do prêmio que você ganhou que mais te emocionou? Você lembra? Do prêmio que você ganhou que foi tudo para mim. Agora você não multiplica o que você sentiu recebendo esse prêmio, porque é outra categoria. Mas se é para trabalhar com ordem de grandeza, exponha essa sensação à enésima eternidade ao receber um prêmio que vem do Senhor. Por quê? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. As palavras que Jesus fala, elas reverberam para a eternidade. Para quem que nós vamos? A palavra do Senhor ainda diz: e nós temos crido, e não apenas cremos, mas também conhecemos que tu és o... Aí nessa hora, Pedro dá aquela derrapadinha, sabe aquela derrapada de criança? Nessa hora, Pedro, ele faz o mais difícil. Senhor, não temos para onde ir, nenhum lugar é longe do Senhor. O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós cremos e conhecemos. Está maravilhoso. Aí falou mais um pouquinho, aí estragou. Porque Pedro fala algo que não é verdade. Tu és o Santo de Deus. No original, tu és o consagrado. Ele não é o Santo de Deus, ele é o próprio Deus. Ele não é o consagrado, ele é aquele que consagra. Mas eu imagino Jesus ouvindo Pedro falar e com aquela alegria de um pai que está vendo o filho dar os primeiros passos. Certa vez no seminário, discutindo sobre teologia, um professor usou uma ilustração muito feliz. Ele disse o seguinte: chegou para todos nós e falou: olha, eu quero que vocês me desenhem. E ali não tinha nenhum desenhista profissional. Cada um foi lá, desenhou o professor como achava, e o professor pegou o desenho mais tosco, mais mal feito, olhou e disse: se fosse seu filho que entregasse desenho para você, qual seria a sua reação? Aí o aluno falou: é claro que eu diria, meu filho, obrigado, é o papai. É o que Deus faz conosco. Quando nós chegamos às conclusões acerca dele, é como um desenho que ele olha e diz: obrigado, é o papai. Essa confissão de Pedro é um desenho que Jesus olhou e disse: obrigado, é o papai. Você acha que eu sou o consagrado? Obrigado, papai se alegra. Obrigado. Nessa manhã, queridos, o Senhor Jesus nos convida a refletir. Diante de tudo que temos passado, diante de todas as notícias que têm gerado em nós uma murmuração enorme, um burburinho, um bate-boca, um quiprocó, uma porfia, uma discórdia, sangrias, diante de ambientes onde é natural as cordas arrebentarem, diante de situações que nos geram revolta, que nos geram abandono, o Senhor Jesus pergunta: e você? O que você quer fazer? Como é que você olha esse cenário e para onde você vai? Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras que começam aqui
e repercutem na eternidade, e eu sei que o Senhor é o consagrado do Senhor. Jesus pergunta para você nessa manhã: o país está ruim? E você? Você quer ir embora? O prédio está ruim? E você? Você quer ir embora? Sua igreja está ruim? E você? Você quer ir embora? Qual é a sua resposta? Seu casamento está ruim? E você? Quer ir embora? Pedro respondeu. Cada um de nós dará essa resposta ao Senhor.